nós vamos começar agora, efetivamente, a trabalhar com o nosso material. Nós temos aí já na tela de vocês a primeira questão, para a gente já ir aquecendo. É uma questãozinha bem simples, bem fácil, mas é para a gente ir começando a pegar o ritmo, tá? Todas as questões desse material que eu disponibilizei para vocês, elas envolvem os conteúdos de termometria e calorimetria, que são duas partes que estão dentro da termologia, a parte da física que estuda tudo referente à temperatura, energia térmica e calor, tá ok? Tomei o cuidado também de pegar questões do Enem reformulado, de 2009 para cá. Então, todas as questões, de uma certa forma, são questões recentes, são questões para vocês terem uma ideia de como é que o Enem gosta de cobrar esses assuntos, tá ok? Primeira questão, Enem 2011. A questão diz o seguinte: a cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Ou seja, os estudiosos, os astrônomos, eles conseguem identificar a temperatura da estrela pela coloração que eles observam. Os sensores, eles conseguem identificar a frequência da cor que está sendo emitida e, por essa frequência, eles conseguem medir a temperatura da estrela. Olha só que curioso. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem uma temperatura em torno de 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima de 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas nessas classes. Temperatura em Kelvin, luminosidade, massa e raio, tomando o Sol como unidade. Aí este material, essa tabela está disponível nesse site, onde o acesso foi feito no dia 1º de maio de 2010. Houve uma adaptação, talvez no formato da tabela, e como já faz um certo tempo, 10 anos, na verdade, pode ser que esse material não esteja mais disponível. Por isso que ele colocou aí a data para, caso você não consiga acessar, e você entenda por que não está mais lá. Se tomarmos uma estrela que tenha 5 vezes, eu vou destacar aqui para que a gente não perca as informações. Se tomarmos uma estrela que tenha a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, então, pessoal, se a temperatura da estrela é 5 vezes a temperatura do Sol, nós vamos ter uma estrela cuja temperatura vai ser 5 vezes, cadê a temperatura do Sol? Temperatura do Sol. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6.000 Kelvin, tá? 6.000 Kelvin. Então, 5 vezes 6.000 vai ser igual a 30.000 Kelvin. Veja só, quando você chega a um valor e olha para as alternativas e encontra esse valor lá, qual é a primeira coisa que você tende a fazer? Massa, ganhei a questão, acertei logo uma, vou passar para a próxima. Calma. O Enem, assim como outros vestibulares, ele preza pela atenção. Você pode ter acertado esse cálculo, porém, olha o que a questão pergunta. 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza? Deixa eu marcar aqui. Qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Você tem que ficar muito atento às pegadinhas do Enem. Veja que até agora eu não usei a tabela. E o Enem, todas as informações que estão no texto são úteis, servem para alguma coisa. Então, desconfie logo. Eu não usei a tabela, então para que ela está aí? Outros vestibulares, eles usam um método encher linguiça, como a gente chama. O Enem, não. Todas as informações precisam ser utilizadas. Então, fiquem atentos. Se nós não usamos a tabela ainda, é necessário utilizá-la. Ele está pedindo a luminosidade, tá? Então, se ele está pedindo a luminosidade, nós vamos procurar qual é a estrela que tem uma temperatura de 30.000. Por volta de 30.000, a que mais se aproxima a 30.000 é a estrela de classe espectral B0, cuja temperatura é de 28.000. E olha só, a luminosidade é de 2 vezes 10 à quarta. E 2 vezes 10 à quarta é a mesma coisa de 20.000. Então, 20.000 vai nos dar como resposta para essa primeira questão a alternativa A.
Beleza? Vamos lá. Ao você sair dessa aula aqui, top em Física 2, termometria e calorimetria não vai ser mais um problema para vocês.